Dizem que agosto é esse mês mais longo do ano, né? Parece que não passa nunca. E vai ser um mês agitadíssimo, né? Por conta do que a gente agora, logo no comecinho, já tem como notícia. Eu ia falar sobre como a CPI, inclusive, diante disso tudo que você fala e traz, como a CPI voltou em boa forma, né? Então a gente está tendo ali hoje um depoimento importante, com os senadores sendo bastante contundentes nos questionamentos. Vamos ver aonde o reverendo vai nos levar, né? O que a gente vai conseguir saber realmente das relações dele com o Ministério da Saúde. E quem está também em muito boa forma é o ex-presidente Lula, como a gente viu agora nesses trechinhos da entrevista que ele deu à Rádio Brasil Atual. Inclusive, se você quiser acompanhar a entrevista inteira, youtube.com/RedeTVT, tem a entrevista inteira e tem também já as pílulas lá, então tem os temas assim separadinhos, é só você entrar, você consegue conferir tudo no youtube.com/RedeTVT. E é muito interessante que o ex-presidente Lula já fala, inclusive, sobre essas ações do TSE, do STF, né? E mais uma vez, destacando essas cretinices que Bolsonaro tem dito, ninguém suporta mais, diz o ex-presidente Lula, esses ataques ao processo eleitoral, porque a gente sabe, né, Silvio, que ele faz isso apostando no golpe em 2022. Ele quer deslegitimar o nosso processo eleitoral para quando chegar em 2022 e ele perder as eleições, é o que tudo indica, para o próprio ex-presidente Lula, ele vai dizer que foi um golpe. Daí a gente vai ter que esperar o que vai acontecer. Então, assim, as instituições podem, a partir de agora, já dar um basta nisso. A gente não precisa esperar ali 2022 para ver o que vai acontecer, ou não? Tem analistas que dizem que ou a gente para o Bolsonaro esse ano ou não para mais, né? Quer dizer, o fato dele estar desafiando sistematicamente as instituições democráticas, desqualificando seus presidentes, né, é uma coisa sistemática, ele vem fazendo já há algum tempo, ele deve elevar o tom ainda mais, né? Quer dizer, para quê? Para manter esses 25% de preferência eleitoral, talvez um pouco menos agora, que ele ainda tem, né? E eu acho que a questão central que nós devíamos prestar atenção, né, é como é que o Bolsonaro consegue manter fidelizado esse público, né, que o apoia, mesmo com as barbaridades que ele vem dizendo todos os dias, ou até por conta das barbaridades que ele vem dizendo todos os dias. Quer dizer, quem são essas pessoas? Eu não acho que essas pessoas são incapazes de pensar. Eu acho que essas pessoas são inteligentes. 25% dos brasileiros estão apoiando o Bolsonaro, mas eles devem ter os seus motivos para isso, né? E é essa questão que eu acho que nós devemos focar. Quais são os motivos que levam a esse apoio do Bolsonaro continuar existindo? Já houve defecções no mundo evangélico, não é mais todo mundo evangélico que apoia, nunca foi, mas não é mais a maioria do mundo evangélico que apoia Bolsonaro, né? No Exército, a gente está vendo algumas divisões, né, principalmente entre elementos da ativa e dos aposentados, né? E a gente tem visto, inclusive, jornais como o Estado de São Paulo, por exemplo, que é uma representação do capital, né, baterem no Bolsonaro. Isso quer dizer também que o empresariado também não está todo ele apoiando mais o Bolsonaro, como já fez antes, né? Então a questão agora é o que vai ser o próximo passo, o que ele está querendo dizer como é o último aviso. É alguma proposta de uma sublevação, de promoção do caos, né? Como é que as instituições vão reagir a isso? Vão se submeter ao Bolsonaro? Vão se submeter à demonstração, vamos dizer assim, de milícias que o apoiem? Então, essa questão é uma questão que está chegando perto de um desenlace. Não dá mais para ficar flertando com as ameaças e não fazer. Estão começando a ser tomadas iniciativas de limitar o Bolsonaro. Nós vamos ver agora na discussão próxima, né, que ele pode se tornar inelegível por crimes que estão... Ele próprio está anunciando na televisão os crimes que ele está cometendo, porque está gravado, né? Ele está acusando todas as instituições, mas essa questão está ainda pendente, né? Quer dizer, ele vai continuar tendo apoio no Congresso?
As mobilizações de rua vão aumentar para botar esse camarada para fora? Né? E quem votou no Bolsonaro está pensando, está repensando isso em função das denúncias da pandemia, da corrupção, de como ele não governa o Brasil? O Lula tem muita razão quando ele aponta esse sentido. Ele estava aí para governar, ele não governa. Ele fica fazendo mensagens no Twitter, no Facebook, no Instagram, quer dizer, até parece assim que ele está de férias, né? E aproveitando para brincar com os seus brinquedos, com a motocicleta, com o seu barquinho, enfim, quer dizer, o que é que a gente pode esperar de um presidente da República? E por que nós não tiramos esse camarada daí se ele não faz nada do que se espera que ele faça? Então essa questão é complexa, é uma questão assim que nós vamos conviver com ela mais um pouco de tempo, não é? Nesse sentido de que nós estamos vivendo hoje um governo que raia o absurdo. Veja bem a imagem brasileira no exterior, como foi deteriorada em razão disso, não é? Quer dizer, e que continua aí. Nós não estamos tendo força para tirar esse camarada daí, né? Porque ele conta com apoios efetivos ainda fortes, né? Agora o TSE abre essa nova possibilidade, né? Acho que já vou conversar, inclusive, com o Fabiano, mas há uma possibilidade aí fora STF e Câmara dos Deputados. Agora, deixa eu falar, vamos dar últimos 2 avisos aqui para quem nos acompanha. Tem o programa Le Monde Diplomatique Brasil, hoje às 9h30 da noite, em que vocês discutem, inclusive, como pensa essa extrema-direita essa que, inclusive, apoia Bolsonaro, né? Então, fala rapidamente para a gente sobre essa discussão hoje à noite. Então, a gente tem aí uma preocupação de entender o que pensa a extrema-direita. A direita é mais ampla que isso, tem uma direita constitucional, liberal, que precisa ser respeitada e entrar no diálogo e na negociação, mas a extrema-direita tem uma agenda que é totalmente contra a democracia e que tem sua origem, quer dizer, isso é velho. Tem a ação integralista brasileira nos anos 30, tem a TFP nos anos 60, tem um pensamento conservador que existe no Brasil desde sempre, mas a extrema-direita mesmo, quer dizer, ela vem crescendo muito em função da tecnologia, das redes sociais, das formas hoje de manipulação da opinião pública. Então nós estamos querendo fazer uma análise mais profunda das origens da extrema-direita, o que ela pensa, o que ela quer, né? E como hoje a tecnologia, as redes sociais, os algoritmos estão favorecendo a sua agenda. Então, essa é uma discussão muito interessante hoje, precisa ser feita, precisa ser aprofundada. 9h30 hoje. Além disso, vamos mostrar a capa do Le Monde Diplomatique Brasil, que está disponível esse mês de agosto, está aí, o peso da corrupção. Fala brevemente também para a gente sobre. Então, um dos elementos que está fazendo com que o Bolsonaro perca rapidamente seus apoios é o fato de ter sido desvendado que ele está envolvido com corrupção desde época de vereador, mas que agora fica numa escala muito maior. Então, nós estamos vendo o mito. Essa imagem aí pretende mostrar que o mito está se quebrando, não é? E que a personalidade real do Bolsonaro parece que está sendo reconhecida por cada vez mais gente. Temos aí artigos vários que estão fazendo essa reflexão sobre o momento, sobre esse desmonte da capacidade de operacional da turma do Bolsonaro, mas ele ainda está aí firme e forte. Então é um debate interessante de ser elaborado. Leia o jornal.